Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Pode Tudo. Olha, vocês viram que eu fiz aqui uma série de vídeos falando sobre o suposto debate que deveria acontecer entre o professor Fábio Sabino e o pastor teólogo Tassos Licurgos. Fiz dois vídeos antes mesmo do debate dizendo que não teria debate e você poderá conferir aqui as minhas abordagens, inclusive também sobre o teatro, o circo que montaram e que foi oportunidade do Brasil realmente conhecer cada um dos debatedores. Bem, dito isto, eu, como falei aqui, não acompanhei toda a live, não tive estômago para isso, mas me enviaram um corte que eu já sabia que aconteceria, lá no canal do Tassos Licurgos, onde ele tenta a qualquer custo, diante do vexame público, de uma vergonha, de um teólogo que diz que vai debater a existência de Deus, mas corre de debater a existência de Deus na Bíblia também, já que ele tenta fazer uma conexão, uma aproximação da ideia de Deus por uma ontologia, ontoteologia, ou seja lá como for, e do mesmo modo não quer debater acerca do próprio Deus que ele acredita. E daí, aqueles dilemas entre ele e o professor Fábio Sabino, é ateu, não é ateu, ele exibiu ao vivo no próprio programa, ok? Onde estavam debatendo, um vídeo do Sabino supostamente dizendo que era ateu. Não sei se o Sabino, em algum momento, tenha dito que é ateu, porque eu conheço o Sabino há muitos anos e lido com o Sabino e tenho vários vídeos. Eu acredito que foi tirado do contexto. E se o Sabino disse que era ateu, não foi com a autoafirmação, e sim fazendo apenas uma espécie de analogia em relação ao que ele estava propondo. Mas nós vamos analisar o vídeo. O pastor Tassos está desesperado porque, na verdade, foi desmascarado. O povo agora sabe realmente quem ele é. Então vamos ao vídeo. Isto é o que interessa, o resto não tem pressa. Vamos lá. Vamos ver? Eu desafio qualquer um. Qualquer um. Sou ateu, hein? Eu não tenho expressão, não tenho nada. Você crente tem. Qual Vamos ver, contexto? então? Não sei. Qual contexto? Cortado, Não, tá cortado. Eu me coloquei como ateu. Qualquer um. Falou, ó, vocês com o Espírito Santo vão me colocar como ateu. Vamos ver? Eu desafio qualquer um. Qualquer um. Sou ateu, hein? Eu não tenho expressão, não tenho nada. Você crente tem. Qual Vamos ver, contexto? então? Não sei. Qual contexto? Cortado, Não, tá cortado. Então veja, o Sabino perguntou para ele qual contexto. O que ele disse? Não sei. Mas o que eu quero falar para você, espectador aqui do YouTube, você teólogo, cristão ou não, você ateu ou não, ateu e religioso ou não religioso. O Sabino ser ateu ou não, o que justifica a fuga de Tassos Licurgos em relação a não querer debater justamente a existência de Deus, presumivelmente a partir da própria análise dos textos bíblicos. Já que, na verdade, como eu falei aqui numa live anterior, o vídeo vai ficar aqui para você assistir, é indispensável, quase que indiscutível, falar da existência de Deus se não for por uma teologia. As frases deste pastor foi: não, a gente está aqui para debater Deus existe, ou a existência de Deus, e não teologia. Mas pensar Deus, seja como for, já não é teologia. E quando se pensa em teologia, não se parte justamente de uma análise sobre o que dele se propõe e do que dele se criou a partir das literaturas ditas sagradas? Então, o contorcionismo do Tassos Licurgos diante do vexame público, ele é absurdo. Ou seja, trouxe publicamente um vídeo do Sabino, que eu não assisti, eu, Alessandro, não posso dizer que está dentro ou fora do contexto. Agora, eu não acreditar é uma coisa que o Sabino, em algum momento, tem admitido ser ateu. Porque, estou dizendo, lido com o Sabino durante anos da minha vida, por contato, estive pessoalmente com ele, o conheci, passamos um dia e meio juntos. Então,
Ou seja, são mais de 15 anos, propriamente, de relação, e mesmo não concordando com as perspectivas de algumas abordagens do Sabino. Nos respeitamos e sempre nos colocamos à disposição do outro para discutirmos o que for necessário. Agora, peraí, isso para mim demonstra um desespero de quem deveria debater o assunto Deus existe dentro de toda a dimensão e perspectiva do conhecimento, inclusive teológica, mas preferiu fugir. Fugir por quê? Eu dei uma aula hoje aqui, explicando, refutando cada argumento deste pastor. Inclusive, secularidade ontológica, sabe? Tentando fazer uma uma aproximação epistemológica entre os conceitos da teoria da relatividade e a ideia de um Deus. Enfim, foram absurdos e absurdos que, para dizerem que esse senhor tenha falado alguma coisa prestável ali no debate, nesse circo, são pessoas altamente ignorantes, que não conseguem compreender o emaranhado de contradições. Inclusive, o Sabino, em um dado momento, chegou a dizer para ele, ó, você mesmo, eu tenho um vídeo que você diz que Deus criou tudo do nada. E ainda usa o verbo bara. Portanto, esse senhor acredita no Deus da Bíblia. E por que, então, ele se desesperou? Ele não teria como justificar, de fato, a sua fé, os seus argumentos, presumindo a existência de um Deus e depois admitir que o Deus que ele presume que existe é o Deus da Bíblia. Pois ele sabe que teria problema. Então, o vídeo está na íntegra, a gente vai tentar aqui, eu peguei esse corte, mas a gente vai voltar um pouquinho para vocês verem, e eu sabia que ele iria fazer isso. Tanto que ele editou depois no canal dele, tá aí, ó, isso aí é no canal dele o vídeo. Na verdade, é que todo esse circo foi armado como um lobbying, como uma publicidade de enaltecimento e venda da imagem de um intelectual e de uma apologeta que demonstrou, na verdade, veja, senhores, deficiências que um estudante de escola bíblica dominical não tem, com aquela afirmação esdrúxula de que não podia debater teologia, justamente porque o assunto era a existência de Deus. Esse homem não deve ter lido na vida Homero, a ideia do fictício Orfeu como o primeiro teólogo. Enfim, assista o vídeo aqui onde eu refuto cada uma das argumentações desse senhor. Mas você tem que sentar, fazer uma pipoca, um suco. E se você o segue, mande o meu vídeo para ele. Mande o meu vídeo. E aí, quem sabe, a gente possa esclarecer isso frente a frente, olho no olho, olhando um nos olhos do outro e realmente mostrando se podemos ou não discutir teologia a partir da própria teologia, ou a existência de Deus a partir da própria teologia. Então eu vou agora assistir o vídeo completo, pegar aqui a parte necessária, onde eles estão discutindo, e aí logo depois ele irá trazer. Vamos lá. Se eu não ser ateu, mas o senhor quer ver mesmo? O senhor me autoriza? Autorizo, lógico que autorizo. Opa! Ou deve ser... Tá vendo, ó? O senhor disse não ser ateu, ó, vou voltar de novo aqui, ó. Eu sou um cliente fiel de Epidemic Sound há 7 anos. Uso em todos os projetos aqui da nossa... Mas eu não vou falar sobre as exegências. Nosso tempo aqui, nosso bate-papo aqui é sobre a existência de Deus. Ou seja, senhores, por favor, quem está me assistindo, por favor, não é desrespeito a esse senhor. O que esse senhor está falando é absurdo do absurdo do absurdo. Deus sem teologia é uma abstração inútil. Significa, não importa qualquer religião que você pertença. Presumir a existência ou não de Deus é fazer teologia, é discutir teologia. Esse senhor tentou trazer a ideia de uma ontologia, como presumindo discutir a ideia de Deus. Isso é falácia. Veja, filosofar sobre Deus sem definir que Deus é especialmente, de alguma forma, pensar e que tem características teológicas atribuídas a ele. E, portanto, o Deus da Bíblia, que esse senhor defende é isso, eu não vou ser redundante, já falei sobre isso. Expliquei o que Bertrand Russell deixou claro. Um ser cuja existência é afirmada, mas cujos atributos
não podem ser discutidos logicamente, é indistinguível do nada. Isso está na obra que, inclusive, eu mostrei aqui na aula que eu dei para esse Taços. Então, veja, mais uma vez, a ontologia tenta provar que Deus é um ser perfeito e, portanto, deve existir, mas sem vínculo com o Deus da Bíblia. O que esse senhor propõe é absurdo, porque o Deus que ele acredita que existe é o Deus da Bíblia. E ele sabe que negar isto é comprometer a sua fé e o núcleo, claro, de organização que ele faz parte, enganando pessoas com a sua teologia. Portanto, digo enganando no sentido de que existem contradições. Deu para você entender? Depois eu expliquei o argumento ontológico. É sempre circular e desconectado da própria realidade. Portanto, o argumento teológico, quando ele pensa Santo Anselmo, Plantinga, definindo Deus como um ser do qual nada se pode conceber, logo, ele conclui, portanto, que Deus deve existir. E aí você pergunta, mas o Deus que você acredita que existe é o da Bíblia? E o Deus que você existe tem qualquer semelhança com o Deus da Bíblia? Ou seja, ele não tem para onde ir. Trágico é ouvir ler os comentários que estão lá elogiando e dizendo que esse cara foi brilhante num debate. Deu para entender? O próprio Immanuel Kant deixou claro, se a existência de Deus for uma propriedade necessária, tudo que for definido como existente será real, o que é um absurdo lógico. Ou seja, senhores, não dá para entender. A teologia é inegável no debate sobre Deus, seja defendendo ou negando a sua existência. Porque pensar Deus é fazer teologia. Deu para entender? Se o defensor da existência de Deus não quer lidar com a Bíblia, com qualquer parte da sua estrutura, ou seja, você precisa falar de moralidade, ética, falar de tudo isso, então com o que mais ele quer lidar? Desonestidade intelectual. Como disse, inclusive, o Michael Onfray, deixou claro, não se pode separar o conceito de Deus de sua tradição textual e histórica. O Taços fez isso. Porque, afinal, que Deus, se ele acredita na existência de Deus e o Deus é o Deus bíblico, onde o Sabino está errado? É melhor tentar desmoralizar o Sabino ao dizer, não, ele disse que não é ateu, mas ele é ateu. Ele está afirmando que é ateu. E o Sabino, ao vivo, disse, está fora do contexto. Vamos ver? Está fora do contexto. Então, vamos olhar de novo aqui, mais um pouco, o que ele disse. Vamos lá. Tem uma pergunta, seja sem a Bíblia? Não é sem a Bíblia, é sobre Deus existe, é isso, Deus existe. Eu estou usando a Bíblia. Ele já disse que não é ateu, ele não é ateu, embora o senhor era ateu e deixou de ser ateu, foi isso? Foi. O senhor era ateu. Eu nunca fui ateu. Ou seja, o Sabino está dizendo para ele, ó, eu nunca fui ateu. Não foi isso que o Sabino está dizendo para ele? Eu nunca fui ateu. Veja que me parece que já estava tudo, na verdade, armado. Porque como esse senhor rapidamente conseguiu um vídeo do Sabino alegando que era ateu? Como que ele conseguiu rápido? Buscar sim. Veja, o que prova que foi um palco armado para enaltecer e vender uma propaganda de uma farsa. Que foi o Taços Licurgo. Você percebe, quer ver? Que é impossível que num debate esse homem, de uma hora para outra, pegasse um vídeo e dissesse, eu vou te mostrar aqui que você não é ateu. Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Estão conseguindo entender? Então, peraí, vamos ver o que ele vai trazer aqui. Ó, eu vou pegar aqui. O Sabino disse, ó, eu não sou ateu. Vamos lá. E ele rapidamente fala algo, quer ver? Nunca fui ateu na minha vida. O senhor acredita que me mandaram um vídeo, o senhor dizendo que era ateu? Mas o vídeo dizia que eu era ateu? Sim. O vídeo estava dizendo que eu era ateu? Sim. Eu falando? Eu falando eu sou ateu? Foi. Me mandaram que um vídeo. Depois você me manda esse vídeo. Eu posso mostrar aqui? Pode. Eu não Ó, sei. então estava tudo armado. Eu chego a dizer, como eu conheço essa coisa, esse vídeo ele foi mandado justamente no início do debate, quando o Sabino já disse. Ele não recebeu esse vídeo antes disso. Vamos fazer o seguinte, para provar, o Taços Licurgo consegue provar para a gente que tudo não passou de uma armação. Veja, se ele tiver um mínimo de honestidade, veja, se ele provar que o vídeo foi mandado para ele antes do debate, ainda assim já temos toda a ideia de um palco armado. Ok? Já que o Sabino falou isso ao vivo na cara do rapaz, que ele não sabia qual era o tema. Se foi enviado no momento da live,
demonstra, no momento do debate, já demonstra mais ainda que, na verdade, já estava tudo armado. E o Tarsus, então, vai exibir o vídeo. Vamos lá. Mas isso aí também não é o tema do debate. pode mostrar, O senhor né? tem todo o direito de ser ou não ser ateu. Mas o senhor quer ver mesmo? O senhor me autoriza? Autorizo, lógico que autorizo. Opa! Ou será que é alguma coisa aqui? Me mandaram, eu nem dei muita consideração, mas isso cabe aqui? Não... Pode Não mostrar é, aí. ele é ateu ou não é? Hein? Bota aí. Seria esse? Eu não tenho nada a ver com isso. O Não. pastor é ateu. Contanto que você coloca... Vamos ver se tem um contexto aí. Hein? Eu Sou ateu. Ele é se eu sou ateu. É ateu. É igual eu. A diferença é só um Deus, o Deus dele. Ah, entendi. Ele não acredita em todos os outros deuses. Os milhões de deuses que já existiram. Né? Tô alguma- errado, ô, professor? Ou seja, o que o chileno está falando é verdade. Ou seja, o camarada que acredita no Deus dele, qual é o Deus dele? É o Deus da Bíblia. O Deus que o Tarsus acredita, o chileno deu uma sinuca de bico. É o Deus da Bíblia. Mas é justamente o Deus que ele não quer discutir se existe ou não. Porque ele sabe que não existe. Ele sabe que não existe. Tem uma câmera que pode mostrar, não sei se é verdade ou não é. Deixa eu primeiro pôr o áudio aí pro pessoal. Espera pra gente ver o contexto. Põe aqui no microfone. Aí eu queria um crente, um Aí, gente, presta atenção. Essa exibição que ele está fazendo é no canal dele. Então, ele exibiu o áudio lá, o vídeo, para que todos ouvissem. Sabino autorizou e é público também, mesmo que o Sabino não autorizasse. Isso era permitido, ok? Porque está em domínio público, nesse sentido. Agora, veja. Ele coloca editável, mesmo Sabino tendo dito que estava fora do contexto, ele fez questão de exibir no canal dele. Deu para você entender? E não há nenhuma errata dele dizendo, não, mas o Sabino disse que está fora do contexto, o que demonstra uma desonestidade. Vamos lá. crente. Um crente. Debata comigo. Vem você, crente, com o seu Espírito Santo e debata comigo. Venha. Você, crente, com o seu Espírito Santo, debata comigo. O Tarsus não quis debater, porque ele acredita no Espírito Santo, ele acredita no Deus da Bíblia. Vamos ver. Você com o Espírito Santo tem que me superar no debate, hein? Ou seja, você com o Espírito Santo tem que me superar no debate. O Sabino vai dizer que está fora de corte, mas a gente vai tentar ver isso aqui. Será que está? Ou, se não está, qual é o contexto? O que ele está fazendo? Qual é o tipo de discurso do Sabino provocativo? Vamos lá. Eu sou ateu, hein? Eu não tenho Espírito Eu sou ateu, hein? Eu não percebi edição, mas também não vejo contradição. Eu sou ateu, hein? Santo, não tenho nada, e você crente tem. Vamos... Por quê? Porque o Sabino não acredita nesse Espírito Santo. Ou seja, mesmo que o Sabino se diga um ateu, ele está dizendo um ateu do Deus bíblico. Porque o crente e o Deus do Tarso é o Deus bíblico. Ou seja, você não vai chegar para um crente e presumir. O próprio Tarsus deixou claro que nenhum Deus é Deus, somente e verdadeiro, somente o Deus dele. Deu para entender? Mas vamos de novo colocar. Vamos ver então? Vamos ver? Eu desafio qualquer um. Qualquer um. Sou ateu, hein? Eu não tenho Espírito Santo, não tenho nada, e você crente tem. Qual Vamos ver, contexto? então? Não sei. Qual contexto? Isso tá Cortado. falando do Não, seu- tá cortado. Eu me coloquei como ateu. Falou, ó, vocês com o Espírito Santo vão me colocar como ateu. Esse é o contexto desse vídeo. Entendeu agora? Entendi. Eu não tenho... Quando for pegar um vídeo, tem que pegar ele dentro do seu devido Não, eu contexto, não tô- não cortes. eu não tô Só um acusando- minutinho, eu não deixa eu tô terminar minha fala, por acusando de favor. nada. Deixa eu terminar minha fala, por favor. Então tudo bem. Eu me coloquei como ateu. Vocês que têm o Espírito Santo, debatam comigo que eu vou me colocar como ateu. Esse é o contexto desse vídeo. Tá, bem. Então tem que ser um pouquinho mais sábio e não pegar vídeo e sair corte fora de o contexto. senhor me autorizou a mostrar. Não, eu eu sabia, por isso não, agora estou dizendo contexto, Ele só entendeu? mostrou. Isso que eu falei. Qual o contexto? Agora Eu tô dizendo. concordo, todo vídeo tem que ser colocado Sim, no contexto. dentro do Agora o senhor contexto. explicou. Eu Tem que apenas ver disse isso. que me vieram. Veja, o Sabino explicou, mas no canal dele, está aqui, ele não colocou isso. Nota, esclarecido que o conteúdo original, o professor Fábio Sabino, ok? Eu vou até olhar aqui, nota, eu olharei aqui, Tassos Licurgo, debate sobre a existência de Deus, demonstrando com argumentos científicos. Eu acho que quando ele assistir meu vídeo, ele vai surtar. Filosóficos, que o ateísmo não é uma cosmovisão mais razoável, mas sim o cristianismo. É piada mesmo, é piada. Mas veja, aqui está o conteúdo dele, ok? Era só para trazer essa parte do Sabino. E não haverá mais nenhum outro tipo de nota em que seja esclarecido. O Sabino, na verdade, não disse que era ateu. Ele estava fazendo uma comparação. Ele estava fazendo uma provocação.
Já que a gente precisa entender, para um cristão, o Deus que existe é o Deus bíblico. E esse Deus bíblico, o Sabino não acredita. Ou seja, nem tem como acreditar. Por isso que o Tassos Licurgo, que acredita no Deus bíblico que o Sabino não acredita, não quis debater. Porque tentou falar de quê? De ontologia. Tentou falar ir pelo caminho da filosofia. E eu mostrei as contradições absurdas. Para vocês entenderem, sem teologia, o debate é fraude. Como você vende um produto sem mostrar o rótulo? Veja, qualquer pessoa impropedêutica a um curso de teologia, não importa se ela é uma teologia cristã, teologia judaica, teologia hindu, a palavra ou a ideia de teologia, por isso logos, já é justamente a discussão sobre um Deus, seja ele qual for. E para esse senhor, o Deus dele é o Deus bíblico. E como então não debater esse Deus bíblico? Ou seja, quem se recusa a teologia no debate sobre Deus, seja ele qual for, está apenas tentando driblar as contradições do seu próprio sistema de crença. Deu para entender? E aí, por isso que eu trouxe esse argumento dele do Deus filosófico, sem atributos teológicos. Ou seja, primeiro, uma entidade não falsificável, não verificável e, portanto, epistemicamente nula. Okay? O argumento ontológico circular, a desconexão da própria realidade, portanto, refutado. Aí ele usa proposições que ele chama de científica. Gente, eu quero terminar essa live, esse vídeo. Ontem esse vídeo está sendo gravado no dia 11/7, às 0h50 aproximadamente. E eu estou passando por um momento em que eu preciso até me ausentar exclusivamente, bem mais, não só do canal, mas também de outras atividades. Eu não posso, tá? Para o meu bem e para o bem da minha esposa. Poucas pessoas estão sabendo de algo que nós estamos enfrentando. Beleza? E é urgente, precisamos fazer isso. Mas assim que eu me mudar, vocês já estão sabendo para onde, eu irei montar o meu podcast, mesmo que seja como uma atividade. Eu vou convidar esse senhor para um debate. Ok? Eu irei convidar. Porque eu também não irei a nenhum outro podcast, porque eu não vou servir de montar palco para doido dançar. Eu vou investir no meu projeto. Deu para entender? Eu vou investir no meu projeto. Porque eu vi que essas pessoas são empreendedoras. Elas não estão dispostas a um debate de verdade. Elas estão com um projeto econômico, financeiro. O cara já começou o debate pedindo R$50 para ler um comentário. Isso é um desrespeito ao público. A pessoa pode dizer, olha, quem puder, mande um Pix, mande sua pergunta. Então isso demonstra a desvalorização, o desrespeito com a própria audiência. Pois muitas pessoas que não podem pagar um Pix de R$50 podem mandar uma pergunta muito bem fundamentada e coerente. Ou seja, são os pastores que vieram para o YouTube com uma nova modalidade de arrancar dinheiro do povo. É mais honesto você pedir. Mande um Pix, eu lerei os comentários com superchat, a gente vai selecionar. Ok, tudo bem, mas não, já entrou pedindo 50. Você está entendendo? Então é um problema muito sério. Ok? Que a gente precisa também destacar aqui. Beleza? E fora isso, então, eu pergunto a você, sendo Sabino não ateu, o que justifica o cristão, porque ele não acredita nem no Deus da Bíblia, porque se ele acreditasse, ele teria debatido. O que justifica o Sabino ser ou não ser ateu? Porque vamos admitir que o Sabino seja ateu, ele tenha dito que é ateu. Veja, ele convidou um cristão para debater e tentar justificar minimamente a perfeição, soberania, os atributos e, sobretudo, a própria existência do Deus bíblico. E ele não conseguiu. Pois bem, eu sei que este não é um conteúdo que talvez você até tenha gostado, mas eu acredito que é um conteúdo que tenha te levado ao mínimo de criticidade, de pensar de forma racional e lógica, e, sobretudo, honesta. Comente aqui.
Na verdade, o fato do Sabino ser ateu, digamos, ser ateu, justificaria, de alguma forma, esse senhor fazer isso para tentar justificar justamente o seu pavor, o seu medo. A grande verdade é que é melhor manter pessoas na rédea, defendendo um Deus que não existe, e sobretudo da Bíblia, que é uma invenção, do que vir para o debate público e assumir com coragem e honestidade, sobretudo intelectual, que esse Deus é uma piada.